Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 21 de dezembro. Eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus. E desde julho estamos vendo tudo que podemos encontrar no Novo Testamento sobre a justiça de Deus. Começamos com Filipenses capítulo 1, verso 11. Quase não lia mais, porque já conhecemos de cor esse texto. Mas vamos ler hoje, por exemplo, Filipenses 1, 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Este é o final da oração de Paulo em Filipenses capítulo 1. Paulo, da sua prisão em Roma, vai orar pelos irmãos de Filipe. Ele vai orar, então, aqui no capítulo 1, verso 9 e o verso 11. Começa com o conhecimento da vontade de Deus e essa oração termina quando os irmãos são cheios do fruto da justiça de Deus. Você vai encontrar a mesma oração, mas bem mais longa, em Efésios, quer dizer, uma oração parecida. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele vai orar por eles em Efésios 1, 15 a 22. Depois também ele vai escrever às igrejas que se encontravam na região de Colossos, Laodiceia, Heliópolis, outro Ópolis desses. E Paulo vai também orar por eles em Colossenses 1, 9 a 11. As três orações são bem parecidas e têm uma única razão, único alvo. Ou seja, orar para que os irmãos cresçam no conhecimento de Deus e produzam frutos da justiça de Deus. Chegando já no final da nossa meditação sobre a justiça de Deus, a gente encontra a palavra justiça em Tito, capítulo 3, verso 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Interessante que aqui ele vai utilizar a palavra justiça, a mesma utilizada em Filipenses 1, 11, mas aqui ele vai falar da nossa justiça. A nossa justiça é inexistente, na verdade. Por isso, não podemos ser salvos por atos de nossa própria justiça. Então, se não podemos ser salvos por atos praticados por nós, como podemos ser salvos? É o que ele vai explicar aqui neste texto. Antes de explicar como a gente é salvo, ele vai descrever a sociedade dele, o povo, o homem, o ser humano, o homem e a mulher na época dele. Você vai ver que é um retrato também do homem e da mulher em todos os tempos, inclusive hoje. Ontem mesmo a gente viu uma coisa terrível acontecendo aqui na Europa, há guerras aqui na Europa, conflitos em todos os lugares, como na época de Paulo, como em todas as épocas. Houve tempo, ele diz em Tito, nesse Tito 3, verso 3, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Interessante que Paulo, quando ele fala sobre a situação das pessoas antes de conhecerem a Cristo, em Romanos e em Efésios, primeiramente ele vai dizer vocês pagãos, vocês gentios, e depois ele vai dizer nós judeus. Em Efésios também ele vai dizer vocês, povo de Éfeso, nós também, nós judeus, ele e o pessoal e todas as pessoas que pertenciam ao grupo de judeus. Aqui, ele nem vai dizer vocês e a gente, ele vai dizer todos nós. Todos nós, gentios e judeus, nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. A gente pensa que nós pensamos que nós somos livres. Ele está dizendo que nós somos escravos das nossas paixões. Vivíamos de maldade e de inveja, não é? Liga a TV neste momento, assista um jornal, assista a novela, né? Tem gente que ainda assiste novela, né? Felizmente, são os finais dos tempos. Mas quando você assiste uma novela, você vai ver tudo isso lá na trama, um filme, tudo assim, as séries da Netflix, todos são cheios dessas coisas. Nós somos assim, éramos assim, ele está dizendo. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador se manifestou em sua grande bondade e amor pelos homens, não por causa de atos de nossa justiça, nosso texto, mas devido à sua grande misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar do Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa. Não são as suas obras de justiça, é o Espírito Santo. Imagine um tecido branco e você quer colocar uma corzinha, um vermelho nesse tecido. Então você compra a tintura, né? Você compra aquela tintura para tecido, dissolve na água, a água fica vermelha com a tintura, você coloca o tecido na água. Quando ele sair da água, ele vai estar de que cor? Vermelho.
É assim que Deus fez. Deus te colocou na água do Espírito Santo. Agora o seu tecido, a sua vida, sua alma, o seu espírito, o seu corpo estão preenchidos pela cor do Espírito Santo. E o povo diz, aleluia. Não por causa de alguma coisa que você tenha feito, mas porque Deus é bom e misericordioso. Ele te colocou na água do Espírito Santo e te regenerou. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, finalmente, nós nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Você já tem a vida eterna, Cristo é a vida eterna, e você continua nessa esperança. Não foi por causa da sua obra de justiça, foi por causa da graça de Deus. Que Deus te abençoe.